Então vamos lá, né? Vamos começar. Vamos pegar mais um capítulo, né, do livro Vereda Familiar. Nós estamos analisando hoje, vamos analisar hoje Cooperação dos Filhos, né? 77. O meu é página 77. Capítulo 18. Capítulo 18. Cooperação dos Filhos, tá? Quem tiver o livro aí, pode ir acompanhando com a gente. Então vamos lá. Vamos começar o nosso estudo. E vocês vão participando, vão dando a opinião de vocês. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que não entenderem bem aí do que a gente está comentando ou do que a gente está lendo, vocês vão falando pra gente, tá? Vão colocando aí. Então vamos lá. Cooperação dos filhos. É muito comum vermos a quantidade de equívocos que envolvem a tarefa da educação no lar, plasmados, paradoxalmente, em nome do bem-querer, promovendo problemas para o futuro. Tá? Então ela começa dizendo, é muito comum vermos a quantidade de equívocos que envolvem a tarefa da educação no lar, plasmados paradoxalmente em nome do bem-querer, promovendo problemas para o futuro. Olha só, porque ela está falando a respeito da cooperação dos filhos. Então ela está dizendo já dos equívocos que a gente comete nesse sentido. Em nome do bem-querer. Então já tem uma dica aqui, né, pra gente. Em nome do bem-querer, muitas vezes nós cometemos vários equívocos, né, no tocante à cooperação dos filhos, né, na educação no lar, né, promovendo problemas para o futuro. Vamos entender como que isso acontece, né? Que às vezes, por muito amarmos, ou por amarmos sem muito discernimento, na verdade é isso, né? Por amarmos sem muito discernimento, nosso amor acaba se equivocando. Nosso amor acaba se desviando, muitas vezes, né? Por não sabermos amar com discernimento, né? Ela diz assim, nesse capítulo, achamos o hábito curioso e despropositado de muitos pais de pouparem seus filhos da atividade cooperadora nos quefazeres domésticos. Né? Então, olha só, né? Nesse capítulo, achamos o hábito curioso e despropositado de muitos pais de pouparem seus filhos da atividade cooperadora nos quefazeres domésticos. Está entendendo, pessoal? Então, a Teresa de Brito aqui, ela considera hábitos curiosos, né? Os espíritos não entendem muito bem isso, né? Entendem, lógico que eles entendem, né? Mas é que eles não entendem por que a gente mantém esse tipo de hábito, né? Por isso que eles falam que é curioso, um hábito curioso, né? Fazer tudo por eles, né, Sereia? Exatamente. Dar tudo pronto, fazer tudo por eles. Não quer dizer que nós tenhamos que dificultar a vida deles. Tenhamos que fazer a vida deles difícil, pesada, complicada. Não. Não é nada disso. Não quer dizer que a gente tem que ser uma pedra de tropeço no caminho deles, de forma alguma. Mas pedir a cooperação deles nos quefazeres domésticos é até um dever nosso. E um dever deles também, né? E um dever deles. Um dever de cooperação. Que afinal de contas nós estamos dentro de um grupo. Né? Ninguém vive só para si. Nós estamos dentro de um grupo. Então quanto mais esse grupo ele se auto-administre de uma forma boa, cada um somando, nossa senhora, o benefício é muito maior, né? Para todos. A Maria, querendo fazer para eles, aí acaba tirando os exercícios deles. Isso mesmo, Maria, são exercícios. Exercícios de cooperação, exercícios de ajuda no lar, né? Até de compaixão. Por quê?
Porque é um exercício de compaixão, nós percebemos que a nossa mãe está se desgastando, está cansada, com idade muitas vezes. E o filho lá fortão, novo, cheio de energia, gastando energias, às vezes até com o que não precisava, sem dar a sua cota de apoio. É um exercício de compaixão também com os mais velhos, né? Às vezes até com idosos, quando tem avó, tem avô, né? Que tá todo mundo lá trabalhando, ajudando, e os filhos lá, folgadão, né? O filho folgadão lá, só quer saber de passear, de namorar, né? Então, é um exercício de compaixão, é um exercício de disciplina também, é um dever, exercício do dever, né? E a Val coloca aqui, né? E serve para eles mesmos mais tarde esse aprendizado. Verdade, Val, isso mesmo, tá? A Wasser está dizendo aqui, né? A Silvia diz primeiro ali, mas temos que ensinar a serem independentes um dia. Isso mesmo. E começa cedo, né, Silvia? Quanto mais cedo começarmos, né, lógico que de forma progressiva, né, mais rapidamente eles terão autonomia, né, para viverem a vida deles de uma forma equilibrada, sadia. Tá? A Wasser está dizendo, devemos ensinar disciplina, responsabilidade, esclarecer desde pequeno, para que possam caminhar com suas próprias pernas e não com as nossas. Verdade. A Val, vejo isso aqui em casa. A cada dia minha mãe vai diminuindo o ritmo, mas estamos buscando compensar de outras formas. Seria tudo deve ter uma medida, a do equilíbrio. Sem explorar ninguém, devemos incentivar nossos filhos à colaboração no lar, a importância do trabalho desde pequeno, por menor que seja. Vai os educando, será para o bem deles mesmos. Né? Então é lógico, tem muitas situações que os pais os pais colocam pesos excessivos, né, em cima de filhos pequenos. Então não se trata disso aqui, tá? Coloca o peso de cuidar das outras crianças, colocando responsabilidades muito grandes em ombros frágeis ainda. Né? Então isso acaba sendo prejudicial. Né? A gente vê crianças, às vezes eu converso com adultos, né, que não tiveram infância, que não tiveram adolescência, né, que hoje são pessoas perfeccionistas, porque sempre a mãe muitas vezes chegava e exigia. Né? Uma criança pequena nunca era bom o suficiente, nunca estava limpo o suficiente, nunca. Então a criança cresce sempre com a noção ou com a sensação de que nunca o que ela faz é bom o suficiente. Né? Então nós precisamos cuidar desse aspecto também, né? Não exagerarmos. Mas, pessoal, existe uma grande distância entre a cooperação, né, equilibrada, que nós podemos buscar nos filhos, e a exploração, né, e colocar um peso excessivo sobre os ombros da criança. Tem uma distância muito grande de uma coisa para outra. Tá? A Silvia, sim, meu filho já faz tudo, pois já tive que deixá-lo sozinho várias vezes. Tá? Importante isso, né? A Maria, mas aí que está, temos que ensinar desde pequeno, senão depois não querem nada com nada. Se acostuma mal, né, Maria? É, eles ficam observando as nossas atitudes, é verdade. Assim, temos que pedir ajuda e não deixar transferir a nossa responsabilidade para eles, né, Sil? Verdade, isso mesmo. Então vamos lá, vamos andar um pouquinho mais aqui. Então, continuando, né? Não nos passará pela mente, em realidade, que os pequenos ou jovens devam, quando não houver necessidade, serem postos para que realizem trabalhos pesados, que lhes absorvam as horas de estudo e aprimoramento de si mesmos. Então aqui, pessoal, são os limites, né? São os limites para a cooperação deles, né?
São os limites que nós devemos tomar cuidado, né? Então nós não vamos exigir excessivamente. Nós não vamos colocar um peso excessivo sobre eles, tá? Deixa eu só pegar um negocinho aqui, peraí. Só um instantinho aqui. Um momentinho só. Pronto. Ok. Né? Nós não vamos então colocar um peso excessivo sobre eles, né? Que é o que a gente estava falando. Trabalhos pesados, né? Que possam atrapalhar os seus estudos, que possam atrapalhar o seu desenvolvimento pessoal, né? O seu crescimento pessoal, desenvolvimento, aprender alguma outra atividade, né? Extra escola, uma atividade física, são brincadeiras, são coisas que a criança precisa, o jovem precisa, né? Namorar, precisa ter uma vida social, isso tudo é importante, né? Mas no que eles puderem ajudar também, seria ótimo, né? O problema é que ficamos com pena deles e acabamos nos sobrecarregando, quando eles bem que poderiam ajudar sem fazerem tantos sacrifícios. Exatamente. Nem tanto sacrifício para eles, nem tanto para os pais, né? Seria, né? A Maria, nossa, Lê, tem tantas coisas que eles podem fazer para ir criando hábitos de cooperatividade, né? Isso mesmo. Né? Ela até vai citar daqui algumas possibilidades. Vamos lá, né? Vamos em frente aqui. Invocamos as possibilidades de aprenderem a arte de auxiliar, de prestar colaboração, o que a cada dia se torna mais raro. Às vezes é uma mãe que porque teve que trabalhar cedo, ou porque a sua mãe cobrava muito dela, né? Às vezes a mãe não quer que a filha aprenda nada na cozinha. Não quer que a filha aprenda nada de limpeza, nada de lavar roupa, nada de nada. Porque ela traz um problema dentro dela porque foi exigido muito dela, da mãe. Então a mãe não quer que a filha passe pela mesma coisa, né? Só que de um exagero, a pessoa cai num outro exagero, num outro erro. É como aquelas pessoas que não tiveram nada na infância e quer dar tudo para os filhos, né? Aí enche os filhos de brinquedo, enche os filhos de... A pessoa quer compensar aquilo que não teve. E não vai adiantar, só vai criar um outro problema. Né? Por isso que as nossas carências, os nossos conflitos, eles devem ser tratados. Eles devem ser compreendidos e tratados dentro de nós. Senão a gente começa a projetar nos filhos. Né? A gente começa a compensar, querer compensar as coisas. E na verdade é uma fuga do autoencontro. Ou seja, eu não percebo as minhas carências, não trato as minhas carências, aí eu fico projetando inconscientemente, eu fico tentando compensar isso nos meus filhos. Tá? Então isso não é bom, não é para a gente nem para eles. Acaba criando um mau hábito, um exagero nosso e deles também. Né? Tá? Não vai sofrer do que eu sofri, né, Maria? E trabalhar não é sofrimento. Né? A gente acaba colocando a falsa ideia de que ajudar é sofrimento. Né? Aliás, a gente tem culturalmente, a gente tem muito esse pensamento. Trabalhar é um castigo. Né? Trabalho é um castigo. Às vezes os pais já passam essa ideia, né, para os filhos, que trabalhar é um castigo. Né? Muitas vezes porque não sentem prazer no trabalho que fazem, acabam passando uma falsa ideia sobre o trabalho. Trabalhar é uma bênção, é uma terapia, né? É um autoconhecimento, é uma ajuda social que nós damos, é um crescimento financeiro, um crescimento de conforto, de uma série de coisas que a gente ganha, né? De desenvolvimento pessoal, que é o grande objetivo do trabalho, né? Desenvolvimento pessoal, né? E coletivo, né? Então é bem diferente a coisa, né? Então ela diz que cada dia se torna mais raro a ajuda.
É engraçado, né? Hoje a gente tem muito tempo. Ah, mas a gente não tem tempo nenhum. Mas veja bem, é, veja bem, hoje nós não lutamos mais tanto pela sobrevivência como era no passado. No passado, as pessoas não tinham tanto tempo como nós temos hoje, por quê? Porque elas viviam o tempo todo trabalhando para sobreviver. Hoje, sobreviver não é tanto o nosso problema. A gente trabalha para ter internet, a gente trabalha para ter uma roupa melhor, a gente trabalha para comprar um carro, um carro melhor, não é? Hoje, se for ver, a gente trabalha celular e dá-lhe necessidade, né, pessoal? E dá-lhe necessidade. Se for ver, sobreviver hoje está mais fácil do que no passado. Se for ver, está mais fácil. Só que nós temos tantas necessidades hoje que acaba ficando difícil, né? Acaba ficando pesado muitas vezes, né? Só que, observe bem, hoje nós podemos usufruir de tantos supérfluos, né, Silvio, que você colocou aí. Hoje nos sobra muito mais tempo. Os nossos filhos têm muito mais tempo do que os filhos das gerações passadas tinham. Eles têm mais tempo. Ah, mas ele faz inglês, ele faz academia, faz isso, faz aquilo. Ué, faz porque está sobrando tempo. Porque ele não tem que ajudar na lavoura, ele não tem que ajudar matando porco, ele não tem que ajudar. Entendeu? Os nossos filhos não estão tendo mais que fazer isso. Pegar a enxada lá e ficar lá. A gente vê, por exemplo, os nossos avós, com 12 anos, 11 anos, estava lá com a enxada lá no terreiro do lado lá, não é? A gente cansa de ouvir essas histórias aí dos avós, né, que cresceram na fazenda, tudo era difícil. Tinha que moer o trigo, tinha que moer, não sei, moer café, tinha que torrar café, era tudo uma coisa difícil, né? Então isso enchia muito o dia das pessoas. Elas viviam muito para produzir a própria subsistência delas, né? Hoje em dia não. Não é, Regina? Hoje em dia a gente vai no mercado, compra lá tudo que a gente quiser, né? E cada vez o nosso poder de compra está maior, né? Os recursos que a gente tem vão melhorando, né? A vida social devagarzinho vai melhorando, tá? Então a nossa vida está muito melhor. Hoje em dia muita gente tem acesso à internet, cada vez mais pessoas têm acesso à internet, né? Acesso a conhecimento, está mais democratizado do que alguns anos atrás, tá? Então é diferente, só que hoje, como sobra muito tempo, a gente vê que esse tempo não é bem aproveitado, né? Esse tempo não é bem aproveitado, tá? Esse é o problema, né? Então, se vai usar a internet, acaba usando mal, acaba fazendo besteira na internet, né? Se vai passear com o tempo sobrando, acaba também se metendo em confusões que não precisava, usando drogas, né? Então esse é o problema. Hoje em dia a gente não sabe o que fazer com o tempo que a gente tem. Na verdade acontece isso, né? Mas a gente vai aprender. Devagarzinho a gente chega lá, né? É. Então vamos lá. Ok, continuando aqui, né? É... São muitas as mães que se transformam em serviçais dos seus filhos, não para que cresçam, mas para que se encharquem nos caldos de terrível egoísmo, sem que aprendam, nos dons do amor, a se fazerem úteis. Né? Olha só, são muitas mães que se transformam em serviçais dos seus filhos, não para que cresçam. Então, olha só, porque não traz crescimento, né? Essa atitude dos pais, né? Das mães, no caso que ela está citando aqui, né? Oi, Dulce, um abraço. Então, essa atitude das mães que fazem tudo pelos filhos, na verdade, sabe o que que é? É a insegurança das próprias mães e dos próprios pais, quando façam isso também, né? Por quê? Tem medo de não serem amados,
têm medo de não serem úteis, de não se sentirem úteis, acabam fazendo o quê? Querem fazer demais para serem amadas, para se sentirem úteis, para serem benquistas pelos seus familiares. Mas é a insegurança delas. Acabam fazendo demais, até o que não precisa. Né? E acaba criando dependência nos filhos, né? Acabam criando dependência nos filhos. Porque os filhos acabam se acostumando mal com tanta mordomia, né? Então, muitas vezes as mães falam assim, mas é porque eles precisam, eles precisam. Na verdade, quem precisa é ela. Né? Mas o que eles vão fazer sem mim? Você me ajuda, né? A gente poderia perguntar, mas o que você iria fazer sem eles? Talvez a pessoa ficasse perdida, sem saber o que fazer da própria vida. Porque não tem exercitado o autoencontro. Não tem se exercitado em outras atividades que não sejam ser mãe. E aqui eu não estou falando das mães de filhos pequenos, por exemplo, que tem que fazer tudo mesmo pelos filhos, né? As mães de filhos pequenos vivem mesmo para os filhos, devem viver para os filhos mesmo, ajudar em tudo que for possível. Mas eu estou falando às vezes de mães que têm filhos já grandes. Né? A gente fala que já tem filho criado, já, né? E às vezes a mãe quer continuar sendo mãe ali, quer continuar levando copinho de leite na cama pro filhinho, né? Então, aí já está, né? A Ana está dizendo, mas tem umas até filhos casados, exatamente, quer ficar cuidando do filhinho ainda, né? Ai, ai. Então, esses já são exageros, né? Aí acaba gerando filhos que não querem sair de casa. Às vezes o filho não consegue nem arranjar alguém. Fica tão dependente da mamãe, né, que não consegue arranjar uma companheira. Entendeu? Não consegue sair daquele vínculo, daquela dependência da mãe, aquela coisa. Não consegue às vezes nem arranjar uma companheira. Tá? Então aí precisa de ajuda, né? Precisa. Eu falo isso porque isso é real, tá, pessoal? A Marcinha Coelho não quer sair do papel de filho, exatamente. Assim como a mãe, nesse caso, ela não quer sair, não se sente forte para sair do papel de mãe. Porque veja bem, pessoal, esses papéis sociais que a gente desempenha, esses papéis sociais, nós temos que transitar neles sem nos fixarmos demasiadamente num único papel. Né? Às vezes os filhos vão crescendo e a mãe não quer deixar de ser mãe. Né? O filho já não está mais filho, ele já está adulto, já está amigo, ele quer ser mais amigo, ele não quer ser menos filho. Sair daquela relação de poder, sair daquela dependência, às vezes o filho quer isso e a mãe não aceita. Né? A mãe não aceita. Tá? E cria um problema danado, né? Tá? A Maria, temos que aprender a sair dos papéis, né? Transitar, exatamente. Transitar nesses papéis. Precisa vivenciar a mãe? Precisa. Então eu vivencio a mãe, os filhos são pequenos, precisa muito do papel da mãe, então eu estou ali, vou ajudando. Mas aí perceber que os filhos vão crescendo, eu vou ter que ser menos mãe. Né? Eu vou ter que ir saindo devagarzinho desse papel. Mas eu posso ser mulher, eu posso ser esposa, eu posso ser o espírito que eu sou. Eu posso ser profissional, eu posso ser espírita, eu posso ser um monte de papéis sociais. Amiga, irmã, né? Então, mas às vezes a pessoa fica tão concentrada naquele único papel que esquece dos outros, né? Então vamos lá. Então ela está dizendo, né, que as mães se transformam em serviçais dos seus filhos. Aí, não para que eles cresçam, mas para que se encharquem nos caldos de terrível egoísmo, sem que aprendam nos dons do amor a se fazerem úteis. Né? Isso é um problema, né? É sem conta o número de pais que adoecem nos trabalhos exigentes, dia a dia, não para que seus filhos se iluminem, mas para que não se apartem dos bancos de praças e jardins, em colóquios intermináveis com a indolência,
que programa em suas urdiduras a viciação e a criminalidade. Estão vendo, pessoal? Aquela questão do tempo que a gente estava falando, né? Então, fica o pessoal zanzando por aí, fica muito tempo disponível. Hoje em dia, a gente faz de tudo pelos filhos. E eles acabam tendo muito tempo vazio, não ajudam, né, frequentemente em casa, né, se nós não ensinarmos e exigirmos esse tipo de ajuda, né, e acabam programando, né, a viciação e a criminalidade. Né, nos tempos ociosos, não quer dizer que eles vão ter que fazer o tempo todo, vai ter que ter uma atividade compulsiva. Não quer dizer isso. Né? Que vai ter que ter uma atitude compulsiva, fazer o tempo todo. Tem pais também que só querem fazer. Né? Não consegue lidar com um momento de descontração, um momento de ócio até, como diz a Joana de Ângeles, né? A pessoa não consegue lidar nem com férias, não consegue descansar nem nas férias, né? Então, também não é esse exagero. Tá? Os filhos vão ter momentos de não fazer nada, devem ter momentos de descontração, isso é normal. Tá? Agora, nós temos que dosar as coisas, né? Agora, se às vezes a mãe esquece até de viver da sua própria vida, se tornando assim quase uma obsessora do próprio filho, isso mesmo. Aí que nasce, né, Losser? Aí que nasce a superproteção, né? Ou até mesmo os comportamentos castradores da mãe, que fica controlando o filho, né? Fica se interpondo na vida do filho, ingerindo, né? Ela fica ingerindo na vida do filho de uma forma muito castradora, né? Então a mãe dominadora, a mãe controladora, né? O pai também, né? Acaba sendo muitas vezes como que uma obsessora mesmo dos filhos, né? Então. Muitas vezes os filhos vão crescendo inseguros, né? Quando a mãe faz muito pelo filho, o que ela está dizendo? Ela está dizendo uma coisa muito importante para o filho. Mesmo que ela não diga isso, mas o comportamento dela diz isso para o filho. Você não tem capacidade, por isso eu faço por você. Quando a mãe superprotege, ela está dizendo isso. Não acredito em você, você não tem capacidade, você não faz nada sozinho, por isso eu faço por você. Então você fica quietinho aí e deixa eu fazer por você, porque você não sabe fazer. Eu faço, porque eu sei. Né? Vocês entendem, pessoal? São várias coisas que a mãe acaba dizendo para o filho, quando ela superprotege o filho. Né? Por isso que, como a Poli está dizendo, não conseguem tomar decisões sozinhos, né? Se sentem inseguros diante dos desafios existenciais, em todos os sentidos, no sentido físico, no sentido emocional, né? No sentido do livre-arbítrio, de tomar as suas escolhas, de fazer suas escolhas. Tá? Então é isso aí mesmo. Né? Assim, se os filhos não aprendem agora, vão sofrer mais tarde. Então, isso mesmo. Então vamos lá. Onde o problema de ensinar-se aos pequenos a esticar a cama onde se levantaram. Estão vendo, pessoal? Olha, onde o problema da gente ensinar uma criança a fazer uma cama, arrumar uma cama, a cama que ele mesmo dormiu, qual que é o problema disso? Né? Qual que é o problema disso? Né? A Wasser, é verdade, às vezes perde a oportunidade de aprender com o filho, pois os filhos, quando sabemos ouvi-los, muitas vezes nos ensinam muito, verdade, Wasser. Ela pergunta, onde a dificuldade de fazer-lhes atender a essa ou aquela pequena higiene doméstica? Né? Aquela pequena higiene doméstica. Qual que é o problema de ensinar o filho a fazer aquela pequena higiene doméstica? Nós estaremos ensinando ele a viver num ambiente limpo, a gostar de ambiente limpo, a perceber o que é ambiente limpo e ambiente sujo. Porque se eles não percebem o esforço que é preciso para manter um ambiente limpo, ele não vai valorizar o que ter, né? E o esforço que é preciso empreender para ter um ambiente limpo.
né? Ajudar ela a tirar um saquinho lá do banheiro, um saquinho limpar o recipiente de papel lá do banheiro, né? Ou mesmo ajudar a limpar lá o banheiro, cozinha, lavar um prato, né? Arrumar uma cama, passar uma vassoura, né? Não precisa fazer tudo num dia só, né? Se não chegar em casa hoje para os filhos e falar, olha, hoje o Alexandre falou lá que você tinha que ajudar. Então eu fiz uma lista para você aqui, né? Hoje você vai ajudar, né? Não quer dizer que a gente vai, né, fazer tudo, colocar nas costas dos filhos, né, para fazer tudo num dia só, né? Mas que possam ajudar, ainda mais quando existem mais filhos, eles podem revezar, a gente pode fazer uma escala. Meus 3 filhos lá, faz tempo que a gente tem escalas para algumas atividades em casa, né? Então eles cresceram já aprendendo a arrumar a cama, lavar prato, né? É lógico que conforme a idade deles, hoje eles estão já maiores, né? Então a gente vai introduzindo em escalas para que eles ajudem, né? Então isso é importante. Hoje eles já estão mais acostumados. É lógico que reclamam, às vezes faz cara feia, né? Então a gente tem que lidar com isso, né? A gente não pode ser muito ansioso. Ah, você fez mal feito, ah, da próxima vez também não passo, né? Para você fazer. Às vezes as mães muito ansiosas, muito perfeccionistas, elas não dão tempo para os filhos aprenderem. E aí começa a criticar, né? Aí começa a criticar o trabalho do filho, né? Não dá tempo para ele aprender. Então aí também não, a gente não pode cair nesse comportamento, né? É, a Watson, então passa a valorizar mais o esforço e o trabalho da mãe, isso mesmo, né? A Dulce, meu filho aprendeu a fazer muitas tarefas domésticas, hoje ele me agradece. Então, até cozinhar com o tempo, né? Os filhos vão aprendendo, isso é de grande valia, né? A Val, por isso eu faço isso com minha filha de 5 anos. Quem tira o lixo é ela. Também cata e guarda tudo que ela espalha. Certo. É. Com essa questão do conselho tutelar, do estatuto do menor, criou-se um problema aí de interpretar esse tipo de coisa, né? Criou-se um problema, na verdade. Tentou-se resolver o problema do trabalho escravo infantil, né? Da exploração infantil, tudo mais, e criou-se um problema de interpretação das coisas, né? Então, às vezes eu vejo casos assim que é um absurdo, né? Porque a filha está passando uma vassoura, está ajudando a limpar uma varanda, uma filha pequena ajudando a limpar uma varanda. Já vi abordagem, já ouvi falar de abordagem de conselho tutelar achando que é exploração do menor, né? Então, é um problema hoje em dia social que a gente vai ter que resolver com o tempo, né? Nós vamos ter que mudar algumas coisas, porque está havendo um certo problema de interpretação aí, né? A Sil, minha filha, com 10 anos já cozinhava, hoje ela me agradece por estar morando fora, tem que fazer, isso mesmo. A Sereia, olha, um exemplo, quando a minha filha Kiara era pequena, embora ela me pedisse, eu não a deixava lavar o banheiro, por medo que ela escorregasse e vindo a machucar-se, para protegê-la, eu fazia por ela. Um belo dia, quando eu cobrei dela, ela me disse que não sabia lavar o banheiro, e me fez lembrar que quando ela tinha até me pedido para fazer isso, eu não deixei, né? Mas sabe, Sereia, é isso que você falou, um ponto importante. Nós temos que avaliar os riscos potenciais de cada ação, de cada atividade. Então, eu acho até que você avaliou de uma forma correta, né? Tem certas situações, dependendo da idade da criança, nós temos que avaliar isso. Muitas vezes ela está exposta a alguns riscos, às vezes até perigosos mesmo, tá? Produtos de limpeza que são perigosos, determinados produtos. Então, dependendo da idade, nós temos realmente que avaliar isso, tá? Agora, evitando alguns excessos. Às vezes a criança já é grande, já tem discernimento, pode ajudar e a gente não deixa. Então, eu entendi o que você falou, tá? Eu sei, entendi, tá? Mas eu só quis aproveitar para chamar atenção para a questão da segurança, né? Que é muito importante também, tá? Então vamos lá.
onde há impossibilidade de que aprendam a pregar um botão ou costurar uma bainha, né? Porque veja bem, pessoal, muitas vezes nem criança pequena, nem criança maior, nem jovem faz essas coisas. Vocês entendem? O problema é esse. A gente está pensando às vezes em criança pequena, mas nem quando cresce não faz essas coisas. Quer dizer, já tinha condição, já tinha força, já tinha inteligência suficiente. E não faz. Né? E não faz. Tá? Então, nós deixamos eles muito acomodados. Né? Como ignorar que é importante para os mocinhos lavar ou passar uma peça de vestuário para si ou para alguém que precise? Né? Como ignorar isso? Né? Por que não ensinar o jovem, o menino, a menina, o moço, a moça, a passar uma roupa? E fica lá, tudo vai lá pedir para a mãe, né? Tudo vai lá pedir para o pai, tudo vai pedir para a empregada, tudo, né? E muitas vezes não aprende a fazer essas coisas, né? Nós tínhamos que aprender, tem escolas até, e quando eu era menor, né, no ginásio, a gente tinha uma matéria que era uma espécie assim de atividades domésticas, era uma matéria em que a gente tinha que aprender algumas coisas assim, justamente do que a gente ia precisar para sobreviver, cozinhar, né? Tinha até cuidar de horta, técnicas domésticas, né, Larissa? Uma coisa assim, né? Exatamente. Eu não lembro exatamente como é que era o nome, mas era alguma coisa assim, tá? Então, puxa vida, né? Isso é que a escola tinha que ensinar, né? Hoje em dia a escola só se preocupa em vestibular, né? Não, vestibular, vestibular, né? E não ensina coisas básicas que as pessoas precisariam aprender, né? Não ensina sobrevivência das pessoas, não ensina, não é? A não ser algumas escolas específicas que ainda trazem dentro dos seus currículos essa coisa mais tradicional, né? De ensinar essas técnicas domésticas aí, né? Mas hoje em dia é cada vez mais raro isso, né? Cada vez mais raro. Precisava, né? Então é uma boa ideia para vocês aí criar um curso aí na cidade de vocês, um curso de atividades domésticas, hein? Vocês vão ganhar muito dinheiro, hein? As mulheres aí que são especialistas, né? Ensinar a passar, ensinar a cozinhar. Gente, tá precisando disso, viu? Senhoras e senhores, né? Ai, ai, é verdade, né? Tá precisando disso, viu? As nossas crianças, os nossos jovens. Eu tenho certeza que muitos pais iam gostar disso, viu? Iam pagar para colocar os filhos nesse tipo de escola aí, né? Ai, ai. É isso aí. Inclusive os meninos, né, Wássia? O Joel, minha esposa ensina as mães a fazerem algumas coisas, costurar, bordar. Que legal, Joel. Isso é muito bom. Não aprenderam quando crianças, né? Até porque esse tipo de coisa, numa necessidade, pessoal, é até uma profissão. Eu falava isso hoje com a minha esposa, né? Que eu me lembro do livro Paulo Estevão, né? Quando Emmanuel falou assim a respeito do Paulo de Tarso, quando Paulo de Tarso teve que voltar para Tarso, né? Após ele ter se transformado, era cristão, tal, ele estava sem dinheiro, estava sem nada, estava na pendura danada, né? Aí o Emmanuel fala assim, olha, o pai do Paulo de Tarso, como qualquer judeu muito previdente, ensinou, primeira coisa que faz pelo filho, ensina uma profissão para o filho, né? E eu guardo isso com uma recordação assim, muito, muito legal, né? Porque é verdade, né? Muitas vezes a gente quer dar tanta coisa e muitas vezes a gente não dá o que é necessário para o filho sobreviver, uma profissão, por exemplo, né? Então, se nós ensinamos a cuidar de uma casa, a cozinhar, né, nós estamos, na verdade, dando até uma possibilidade de sobrevivência.
Porque no caso de necessidade, até trabalhar na casa dos outros a pessoa vai saber, seja homem, seja mulher. Fazer serviços domésticos. Quando for para o exterior, muitas pessoas vão para o exterior e vão lavar banheiro, vai cozinhar, vai trabalhar em cozinha, lavar prato, vai, não é? No Brasil às vezes não fazia isso, mas no exterior acaba fazendo, por necessidade, né? Então acaba sendo até uma profissão que a gente dá para eles, né? Uma maneira deles ganharem dinheiro e sobreviverem, tá? Lavar prato você sabe, né, João? Então, já tem a profissão aí, vai ser lavador de prato, né, João? Se precisar, você já está aí especializado. Por que tanto constrangimento em ensinar ao jovem, rapaz ou mocinha, a passar um café ou preparar um arroz, considerando-se a honra da cooperação fraterna? Não é? Qual é o problema disso, pessoal? Né? Qual é o problema de ensinar a fazer um arroz, um feijão? Aí um dia a mãe se atrasa, ou o pai chega tarde, chega lá, o filho já fez. Eu já fiz, já aprendi a fazer, né? Já fiz, já está tudo prontinho lá, né? Identificamos muitos filhos que se tornam incapazes pelos caminhos, em razão da displicência ou descaso dos que lhes deviam educação. Às vezes o rapaz frequentemente vai procurar uma esposa que acaba se tornando quase que uma escrava, né? Ele vai procurar alguém, era dependente da mãe, agora vai ser dependente da esposa. Aí é aquela pessoa que não consegue esquentar uma comida, né? Aí a mulher não consegue nem ir para o centro, porque na hora do centro você tinha que estar em casa preparando a minha janta, né, esquentando a minha comida. Fala, pô, o cidadão não sabe nem esquentar uma comida? Né, Silvio? É um absurdo se a gente for. Parece uma criança, né? Parece um bebezão, né? Não sabe colocar uma panela no fogo para esquentar. Aí a esposa não pode nem assistir uma palestra, não pode participar de um, né? Fazer alguma coisa, estudar às vezes, porque não estudou antes, né? Porque tem que esquentar a comida para o marido. Puxa vida, né? Então, olha o absurdo de dependência que a gente chega, né, pessoal? Ah, mas a mulher tem que cuidar do marido. Lógico, o marido tem que cuidar da mulher, a mulher do marido, os filhos dos pais, os pais dos filhos, todo mundo tem que se cuidar, né? Mas sem ficar criando dependência, né? A Marcinha, eu conheço uma pessoa assim, até para tomar remédio pede para a esposa, você tá vendo? Mas é isso mesmo, Márcia, é isso mesmo, né? Então, pois é. Não é fácil, né, pessoal? Por isso é que a gente tem que ir desfazendo. A gente criou essa inércia ao nosso redor, a gente criou essa dependência, então nós temos que começar a desfazer. Tá certo que a gente não consegue desfazer isso de uma hora para outra, mas o quanto antes a gente começar a desfazer, melhor, pessoal. Tá? Quem tiver esses casos de dependência aí, vamos começar a desfazer essas dependências aí, né? E a gente faz isso capacitando os outros, fazendo os outros acreditarem neles, né? E aí a pessoa fala assim, mas ninguém faz como você, porque você é demais, só você que faz do jeito que eu quero. Não, mas você consegue também, você vai conseguir, viu? Eu vou te ensinar a fazer, você vai conseguir, vai ficar bem legal também. Né? Então, não os deveremos preparar para os tempos de facilidade e abastança, né? Mas para os dias de necessidade e carência, de modo que a incapacidade não os mutile desnecessariamente. Né? Então, nós temos que prepará-los para as necessidades. Ninguém quer que os filhos tenham carência, mas nós temos que ser previdentes. Né? Pais e mães, reflitam no fato de que criamos nossos rebentos para a vivência no mundo, na sociedade. Não só de cultura das belas letras deveremos cumulá-los, porém deveremos ofertar-lhes esses pequenos grandes auxílios da casa, para que no lar dos pais ou nos próprios
amanhã estejam galardoados pela possibilidade de cooperar. Né? Então, nem só de estudos nós deveremos enchê-los, acumulá-los. Né? O estudo é uma parte, né? Não é a única coisa. Às vezes o pai dá, a mãe, o pai, eles dão estudos, melhores estudos para os filhos, mas às vezes falta essas noções no lar de cooperação. Né? Evoquemos o Divino Mestre na carpintaria do Pai, cooperando. Pensemos no aprendizado que tenhamos feito nós, ao lado dos pais dedicados, orientadores, sem deixarem de ser carinhosos. Né? Então a mãe, o pai, não precisam ser obsessivos, compulsivos, não precisam ser perfeccionistas, exigirem demais dos filhos. Né? Mas podem ir treinando os filhos com serenidade, com calma, sabendo que os filhos vão errar muitas vezes, tentando fazer o certo, eles acabam fazendo errado. É normal, é um processo de treinamento. Né? Refletamos nos tempos difíceis do mundo e preparemos nossos filhos para os enfrentarem melhor dotados. Coloquemos a luz do Evangelho nos seus corações, sem deixarmos, contudo, de lhes ocuparmos as mãos, ainda que seja nos pequenos afazeres domésticos ou da oficina. Pois ajudar no trabalho do bem, onde quer que ele apareça, é também evangelização. Aí, ajudar nos trabalhos do bem é também evangelização. Né? Muito bom, né, Dulce? E a gente lembra de uma historinha do Humberto de Campos, através do Chico, né? Que uma pessoa que era muito crente, assim, muito ligada ao Evangelho, né? E a pessoa desencarnou, um senhor desencarnou e chegou no plano espiritual. Aí os espíritos falam assim, onde é que está o Evangelho, né? O que você fez do Evangelho? Aí ele fala assim, eu guardei no coração. Mas e as lições de Jesus, não sei o que lá? Eu trago comigo no meu coração. E tudo que o Espírito falava, ele falava que estava no coração dele. Então, aí no final das contas o Espírito falou assim, pois então você vai ter que voltar. Vai voltar para a Terra. Você, mas como? Eu acabei de chegar aqui, né? No plano espiritual. Você vai ter que voltar para a Terra. Porque os ensinos de Jesus, você vai ter que passar do coração para suas mãos. Porque você guardou só no coração. Você vai ter que aprender agora, você vai voltar e vai passar para as tuas mãos. Né? Que é o que a Teresa de Brito está falando aqui. Né? Que é evangelização também a gente transformar em trabalho no bem. E o trabalho no bem é aquele trabalho que começa em casa. Nos pequenos afazeres, né? Nos pequenos afazeres dentro de casa, na compaixão, na piedade para com os pais também, né? Dentro de casa. Então isso também é evangelização, né? Isso também é ensinar Jesus, né? Ok, pessoal, então nós vamos finalizando por hoje, né? Nós vamos ficando por aqui, né? Esperando que esses ensinos aí da Teresa de Brito sejam bem aproveitados por todos nós, né? Que possamos refletir sobre tudo isso, tá? Então, obrigado Maria, obrigado Ana, Wagner, Flor, Sereia, Maramiga, Lua, Dudu, Wasser, Sil, Zélia, Larissa, Suzana, Marcinha, Regina, Val, Franciele, Ana Isabel, Só Menezes, Marcele, Dulce, Poli, Ligeirinho, Joel, Free, Suzana, Rosa, Gilda. Um abraço também a quem estiver no Facebook nos ouvindo, tá? Fique com Deus e tenha uma ótima quinta-feira. Até a próxima, então. Um grande abraço, pessoal.